Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais e a toda a sua família também. Obrigada por deixar eu entrar na sua casa. Que Deus te honre sempre. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2015. Ano de Deus torná-lo grande e forte. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Você, com certeza. E Ele quer fazer isso. Hoje em todos os templos, às 7 da manhã em São Paulo, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2015 e ao meio-dia em todos os templos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, abrindo, graças a Deus, o 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2015, celebrando a Santa Ceia do Senhor. E quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. E consagrando a todos os dizimistas. Esteja entre nós. Esse é o caminho, andai nele, sem se desviar. Olha o que diz aqui em Gênesis 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque. Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhes darei todas estas terras por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. A terra estava passando por uma crise. Não tinha água. Isso lhe diz alguma coisa? Tá faltando água aí? Não tinha água. Uma seca danada. Como é que ele ia regar, irrigar a lavoura? Nada produz na seca. É exatamente isso. Então ele poderia, naquele momento, começar as argumentações. Deus, é um tempo de seca, olha a dificuldade, não tem água, estamos em crise, o espírito é de crise, cuidado com o espírito que você pega. Cuidado! As pessoas só falam de um assunto, tá faltando água, tá isso, tá aquilo outro, tá aquilo. Você vai absorver aquilo que você deixa entrar. Você ouve, se envolve. Ele estava, naquele momento, talvez quando ele decidiu ir para o Egito, é porque ele estava, possivelmente, como está aí um monte de gente envolvido com a crise. Então é aquela história, está faltando água, a economia não está boa, as previsões não são boas, e aí a pessoa já começa a fazer planos de derrota, e a pensar nisso, naquilo, acho que é melhor eu ir para lá, fazer isso aqui, fazer não sei o quê, e Deus disse, não. Fique, me obedeça e eu vou te abençoar. A primeira chamada foi para obediência, acompanhada de eu vou te abençoar. Ele não argumentou. Senhor, não tem água. Senhor, eu vou perder a semente. Nada produz na seca.
Senhor, Senhor, olha, todo mundo está falando de crise. A economia não está boa. O tempo não é bom. Ele não ficou falando nada. Ele não argumentou nada. Ele confiou. Ele acatou. Ele tirou os olhos da situação. Ele não absorveu aquele espírito do que ele estava vendo, do que ele estava ouvindo. O espírito do lugar, do momento, da situação. Ele não pegou. Ele obedeceu. Ele ficou na terra onde estava passando por uma crise seca. Seca significa fome, miséria. Ele ficou. Ele obedeceu de forma ousada. Ele creu na palavra, ele não absorveu o espírito da crise, da seca. Ele confiou em Deus. Que naquela crise, naquele momento de dificuldade, Deus ia abençoá-lo se ele obedecesse. Ele obedeceu de forma ousada. É o que eu estou falando, obediência ousada. Obediência radical. Ele ficou. Obediência ousada, porque para onde ele olhava, não tinha nada que pudesse favorecer. As informações, o que ele via, o que ele ouvia, o que as pessoas falavam, estavam vivendo. Mas ele tirou o olhar dele, os ouvidos dele, de tudo aquilo, e colocou em Deus: fica, porque eu vou te abençoar. E sabe o que aconteceu? Ele semeou. No pior tempo, num tempo de crise, ele teve uma obediência ousada, porque ele foi lá e certamente quando olhou para aquela terra seca, ele não se envolveu com as circunstâncias. Ele não se envolveu com a situação, com o momento, com as informações, com as previsões. Ele foi lá. Ele semeou. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no lugar da seca, de sequidão, na terra da fome, aquela obediência ousada lhe rendeu uma bênção ousada. Aquela semeadura ousada lhe rendeu uma colheita ousada. Ele lançou uma semente ousada. Ele plantou uma semente ousada, uma semente radical. E ele colheu uma colheita ousada, radical. Os habitantes, os moradores daquela terra, não conseguiam encontrar água. Sabe o que ele fez? Ele cavou e encontrou água. Você sabe por quê? Porque a bênção estava com ele. E o que não acontecia para os outros, aconteceu na vida dele. É isso que você tem que entender. Não acontecia na vida dos outros, mas na vida dele aconteceu, porque ele atendeu a primeira chamada, que foi para obediência. E obediência ousada, obediência radical. Ele desentulhou os poços que o pai dele tinha cavado, ele cavou mais poços, ele encontrou água, para ele tinha água. Ele cresceu tanto que as pessoas passaram a ter inveja dele. Ele passou a incomodar. Porque é isso que acontece com o vencedor. Ele incomoda. Mas eles não estavam dispostos a fazer o que ele fez. E quando uma pessoa não está disposta a fazer o que você está fazendo, então não deve invejar.
Tem gente que morre de inveja do vencedor, mas também não está disposto a obedecer como ele. Não está disposto a atender a primeira chamada, que é para obediência. Não está disposto a obedecer. Não obedece de forma ousada, radical. Naturalmente que não vai também ter uma colheita ou receber uma bênção ousada e radical. Mas porque não obedece de forma ousada. A Bíblia diz que ele enriqueceu, ele ficou rico. Onde o povo estava na miséria, a diferença foi obediência. Ele plantou uma semente ousada, ele colheu uma colheita ousada. O poder não estava na semente, o poder estava na obediência. O poder não estava na semente, o poder não estava na terra, o poder não estava nas ferramentas que ele usou para cavar o poço, o poder estava na obediência. O poder é a obediência. A obediência tem poder. Obedeça! De forma ousada, de forma radical. E você vai receber uma bênção ousada, radical. Plante de forma ousada. E você vai colher de forma ousada. Se você ler em Atos, você vai ver Deus falando com um homem chamado Ananias, para ele ir lá orar pelo Paulo, que ainda era Saulo, que quando teve um encontro com o Senhor, ficou cego. Este homem, o Paulo, que na época era Saulo, era um perseguidor da igreja, ele tinha prazer, ele gostava de perseguir a igreja. Ele gostava de atacar a igreja. Aí Deus vem e fala com Ananias, vai lá e ore por ele. Sabe o que ele podia ter dito? Ele até falou com o Senhor, ele até argumentou. Senhor, mas esse homem, ele tem prazer em massacrar os justos. Ele tem prazer, ele tem prazer. Ele carrega cartas que dão a ele autoridade para prender os crentes. O Senhor disse para ele, me obedeça, vá orar por ele. Porque eu tenho uma grande obra com ele. Ele obedeceu. Chegou lá, mesmo sabendo que aquele homem era mau, era ruim. Ele teve uma obediência ousada. Uma obediência ousada. Ele podia olhar e falar, eu quero que você morra cego, porque o que você já fez por todos os crentes, todos os justos, você só tem prejudicado. Não, ele chamou ele de irmão, irmão Saulo. Eu vim aqui da parte do Senhor para orar pelo Senhor. Ele obedeceu. E sabe o que aconteceu? O Saulo virou Paulo, um dos maiores instrumentos de Deus. Esse homem escreveu mais da metade do Novo Testamento. E tudo começou com uma obediência ousada. Porque ir até o Saulo era perigo. Era ir atrás, ajudar um homem mau. Que matava, prendia, pesava a vida dos cristãos. Aquela obediência ousada rendeu para o evangelho resultados maravilhosos, uma bênção ousada para todos nós. Abraão obedeceu de forma ousada e foi abençoado de forma ousada. Ananias abençoou, obedeceu de forma ousada. E o evangelho foi beneficiado de forma ousada. Isaac semeou de forma ousada. Obedeceu de forma radical, obediência radical. E colheu 100 vezes mais. Foi uma colheita radical, fora do comum. Ei!
junto da obediência vem a bênção. Você obedece, junto vem a bênção. Talvez você está aí esperando entender, sei lá o que, para obedecer. Deus tem informações que você não tem. Obedeça. Seja ousado. Faça o que Deus tem mandado você fazer. Talvez Deus tenha falado com você sobre ser um dizimista, ser um ofertante ousado. Mas você está aí preso a tantas coisas. Ei, como é que você acha que Deus vai confiar coisas grandes nas tuas mãos se você não for uma pessoa obediente? Se você não dizima, se você não oferta, você não é obediente. Se você até hoje não decidiu ser um semeador, um ofertante ousado na obra do Senhor, como é que Deus vai poder te abençoar de forma ousada? Pare de arrumar desculpas para não fazer o que Deus tem mandado você fazer. Em questões de oferta, sempre tem uma desculpa. Quando eu pagar as minhas dívidas, quando eu limpar o meu nome, quando eu fizer isso, fizer aquilo, você nunca vai conseguir sair desses problemas todos se você não começar do ponto que você está, do lugar em que você está. Entendeu? Você tem que começar a agir agora. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Você tem que obedecer agora. Se você é uma pessoa que deseja crescimento financeiro, já vou lhe dizer, é impossível uma pessoa crescer financeiramente se ela não se tornar uma dizimista, uma ofertante ousada, radical. Quanto mais você quiser crescer, quanto mais além quiser ir, terá que ir além com suas ofertas. Tem que plantar uma semente ousada, então terá uma colheita ousada. Tem que plantar uma semente radical, então terá uma colheita radical. A palavra nos ensina isso. Obediência radical, bênção radical. Obediência ousada, bênção ousada. Você planta uma semente ousada, uma semente radical, terá uma colheita radical. Você quer uma colheita radical? Você quer uma colheita ousada? Plante de forma ousada. Semeie. A primeira chamada é para obediência. Obedeça, obedeça, obedeça radicalmente. Obediência radical, lembre-se disso, obediência radical, obediência radical, obediência ousada, obediência radical. A primeira chamada é para obediência, a segunda é para bênção. Você não vai ouvir a segunda chamada se não acatar a primeira. Você quer bênçãos radicais, bênçãos ousadas sendo derramadas na sua vida? Obediência ousada, obediência radical. Você quer uma colheita radical? Use uma semente radical. Plante, semeie de forma radical. Ousada. Você quer muito na sua vida? Obedeça de forma radical. Obedeça. Se santifique. Faça o que Deus tem te mandado fazer, ainda que você não entenda. Pare de tentar entender tudo. Obedeça. Fique com aquilo que você sabe. E quando aparecer alguma outra vozinha diabólica, não seja arrastado para aquilo que você não sabe. O que tem de gente hoje, com destino alterado, com destino desgraçado, totalmente desgraçou com destino. Porque ao invés de terem ficado com aquilo que sabiam, foram simplesmente ceder para aquilo que não sabiam, foram arrastados para aquilo que não sabiam. Gente, quantas pessoas que estavam abençoadas, vivendo uma vida abençoada, sabiam que estavam sendo abençoados, sabiam e deveriam ter ficado com aquilo que sabiam, mas foram ouvir coisas que não
tinha o menor sentido, foram olhar para a direção que não tinha o menor sentido e foram arrastadas para aquilo que elas não sabiam, para aquilo que elas não sabem e não sabem até hoje. Fique com aquilo que você sabe. Não seja arrastado para aquilo que você não sabe. Quantos que têm alterado o destino brutalmente por causa de escolhas erradas? O poder da escolha é um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Você pode escolher, você pode fazer bom uso das oportunidades. Você pode fazer boas escolhas. Você está tendo a oportunidade de escolher o que você vai fazer com a tua vida, o que você vai fazer com o seu destino. Que maravilha! Você pode optar, escolher, agarrar essa oportunidade maravilhosa de obedecer radicalmente a Deus em tudo que Ele tem te mandado, te dirigido a fazer. Tudo. E Deus vai te honrar. Eu falava ainda, passou a Manuela, ela vai dar esse testemunho, eu vou colocar aqui no programa. Ela é uma mulher de Deus e tem ofertado radicalmente e tem sido abençoada. Ela chegou na igreja, a casa chovia dentro e depressiva, não conseguia nem se cuidar, precisava de ajuda até de alimentos que as pessoas traziam e que numa situação com o testemunho, ela dá o testemunho que até tiraram do lixo. Ela chegou a comer comida do lixo. Hoje ela tem 2 carros, uma posição, uma casa bonita, a maravilhosa. Estava com um emprego abençoado. Iniciou o projeto. Ela sentiu dentro dela, ela ouviu Deus falar com ela. Faça uma oferta adiantado, no início do ano. Faça uma oferta radical, agora. E ela obedeceu a Deus. Ela tinha compromissos, ela tinha N coisas, mas ela simplesmente confiou em Deus e obedeceu a Deus. Resultado. Um tempo depois, não sei se um mês, algo assim, a empresa, 30 anos no mercado, 270 funcionários, simplesmente fechou as portas, abandonou todo mundo, virou as costas para todo mundo, não pagou ninguém. Quem foi a única pessoa que recebeu dos 270 funcionários? Manuela. E já está empregada num emprego muito melhor e ganhando 2 vezes mais. Ei! Mas se ela não tivesse obedecido a Deus, estaria vivendo arrependida, chorando a dor do arrependimento. Quantas pessoas que estão vivendo arrependidas, vivem arrependidas, sentadas pensando como a vida delas poderia ter sido se elas tivessem obedecido quando Deus falou com elas. Obedeça a Deus, obediência radical, bênção radical. A primeira chamada é para obediência, a segunda é para bênção. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Maria, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Vazia, né? Agora que eu tenho Jesus, estou feliz, me sinto feliz, realizada, né? Graças a Deus. Faz 1 ano que a senhora está dentro do ministério. Em dezembro faz 1 ano, né? E graças a Deus é só felicidade, só alegria. Entrou no propósito da mudança, colocou as 3 situações e essa semana uma das situações foi resolvida. Foi, graças a Deus, foi resolvida. Realizei pagar meu apartamento, graças a Deus, né? Foi uma bênção que Deus me deu, pôs na minha mão. Fazia quanto tempo que esse apartamento já estava nas suas mãos e que a senhora não conseguia pagar? Faz 12 anos que eu moro nele, né? Eu pagava assim, todo mês a prestação. Mas o meu desejo era quitar. E eu fui pedindo a Deus, orando, vigilando, fazendo jejum, e graças a Deus eu consegui. E foi mesmo um milagre de Deus, sabe? Porque eu não esperava. Outra situação que a senhora também viveu foi na questão da saúde. A senhora tinha um problema, uma dor na perna. Era embaixo do pé. Parecia que tinha um prego furando, sabe? E eu fiquei orando, pedindo a Deus que me livrasse daquilo, que aquilo não era meu. E de repente eu fiquei boa. Graças a Deus. Lembrando que a senhora, todos os domingos, está no culto, participa de jejum.
Qual foi a importância para a senhora esse propósito da mudança? É bom, né? Tudo, né? A gente com fé, a gente consegue tudo, né? Com fé e oração, a gente consegue tudo. E graças a Deus eu consegui, dentro do propósito, dentro da igreja, né? Graças a Deus eu consegui. E vou continuar firme em Jesus. O que o Ministério Mudança de Vida significa? Tudo. Alegria, paz, sossego, né? Felicidade, tudo. Para mim foi uma bênção. Feliz e abençoada. Muito abençoada, graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que esta palavra mude radicalmente a vida dessa pessoa. Mudando a visão dela, a forma dela pensar, dela ver as coisas e que ela decida agora que ela vai viver diferente. Ela tem a oportunidade de escolher o destino dela, a vida dela. E ela pode escolher agora. E eu oro para que ela entenda exatamente o que o Senhor está falando e faça as escolhas certas que vão mudar a história dela, a vida dela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. E eu determino vitórias na vida de cada um. Consagro tudo o que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias agora. Em nome de Jesus. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam abençoados demais e que decidam semear de forma radical. Ofertar de forma radical. E vão ser abençoados também de forma radical. Desperta mais semeadores. Pessoas que estão aí, estão sendo tão bem alimentadas e abençoadas, que tomem essa decisão. A partir de hoje, eu vou ofertar na obra do Senhor. Que elas passem a semear no programa Mudança de Vida hoje, que é uma boa obra, uma boa terra. E elas serão grandemente, radicalmente abençoadas. Onde esse programa estiver chegando, que uma nova visão esteja chegando e força para tomar decisões, que cada um se levante e haja. Meu Deus, obediência radical. Bênção radical, que isso entre no entendimento dessa pessoa. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar amanhã às 9. Abrindo o 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2015, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os dizimistas. Levante-se daí e venha. Deus quer fazer uma obra fora do comum na sua vida. Só depende de você. Esteja entre nós. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.